Oi gente, tudo bem? Então a nossa aula de hoje é sobre manejo de problema de saúde autolimitado e a gente vai focar na febre e na tosse, ok? Então, primeiro, o que é o manejo, de problema de saúde autolimitado? Então, o problema de saúde autolimitado, ele também é conhecido como transtorno menor ou distúrbio menor. É uma série, ele compreende uma série de enfermidades que tem cunho agudo, Então, é algo que surge de forma repentina, de baixa gravidade, então não é nada grave, e que é um breve período de latência, E que vai desencadear uma reação orgânica nesse indivíduo que tende a evoluir, sem nenhum dano para o paciente. E que também pode ser tratada com uma forma eficaz e segura na farmácia, com dispensação de medicamentos que não precisam, que não exigem prescrição médica, tudo bem? Então, esse conceito, porque manejo de problema de saúde autolimitado é um dos serviços farmacêuticos, ok? E o conceito desse serviço, é então aquele serviço na qual o farmacêutico ele vai acolher uma demanda relativa a um problema de saúde autolimitado, ou seja, um problema de saúde que não é grave, surge de forma aguda e que a gente pode melhorar esses sinais e sintomas do paciente com medicamentos isentos de prescrição médica, ok? Então, então o farmacêutico ele vai identificar essa necessidade de saúde, vai prescrever um medicamento, vai orientar o uso desse medicamento, vai orientar medidas farmacológicas e medidas não farmacológicas, tá? E vai registrar essas informações no prontuário do paciente, ok? Então, essa é a famosa, alguns termos relacionados, é a indicação farmacêutica, é a automedicação, Só que é aquela automedicação assistida. Então, é onde o paciente, o indivíduo vai usar um medicamento sem a prescrição médica, vai se automedicar, mas é uma automedicação assistida, uma automedicação orientada por um profissional capacitado para isso, ok? Tá? Então, essa é a definição de manejo de problema de saúde autolimitado. E aí, a gente vai focar na aula de hoje 2 problemas. Um deles é a febre. Então, o que é a febre? A febre é o aumento da temperatura corporal, acima do padrão. Então, a gente tem como padrão 37,4 na axila, Então, debaixo do braço. Isso pode variar o local que você está medindo. Então, o normal pode ser de 36 até 37,4, tá? E essa faixa, atinge a maioria da população sadia, tá dentro dessa faixa de temperatura, ok? A temperatura corporal normal, ela é regulada pelo centro que está situado lá no hipotálamo e que assegura esse equilíbrio entre a perda e a produção de calor. Então, por isso que independe, do tempo, se lá fora tá frio ou se tá quente, a nossa temperatura se mantém estável por causa que é controlada pelo hipotálamo, ok? E ela faz esse equilíbrio entre perda e produção de calor. O que acontece então na febre? Na febre há uma elevação desse ponto de ajuste da temperatura, corporal, e isso ocorre por causa da ação das prostaglandinas do tipo E, lá no hipotálamo, Então a febre, ela é o sintoma de um processo patológico, ela é um sintoma de uma doença, não necessariamente uma doença, mas de um processo patológico em andamento, tá? Sendo então parte do mecanismo de defesa do corpo e não uma condição médica. Então a febre é um mecanismo de defesa porque é um sinal de alerta. Então, quando se tem febre, a tendência é buscar o serviço de saúde, buscar orientação. Então, é um mecanismo que foi desenvolvendo a partir da evolução, e se tornou então um mecanismo de defesa do nosso corpo. Quando tem um processo patológico, ela desregula esse centro lá no hipotálamo e sobe a temperatura, tá? Importante, gente? Qual o tipo de febre que a gente trata na farmácia? Que a gente orienta na farmácia? Para isso, tá? Tem vários algoritmos de decisão.
Eu não sei se vocês já conhecem esses algoritmos, a gente vai trabalhar muito com esses algoritmos. Hoje eu vou trazer dois para vocês, eu vou trazer o da febre e eu vou trazer o da tosse, tá? Esse algoritmo de decisão, ele facilita muito o nosso dia a dia na farmácia, porque como o nome diz, é algoritmo de decisão. Ele ajuda a entender qual que é o momento de encaminhar o médico, qual que eu posso, né, que medicamento, talvez se eu posso prescrever um medicamento e qual seria a primeira linha, tá? Então ele dá uma série de nos facilita a tomada de decisão, tá? Então se a gente está na dúvida se vai encaminhar esse paciente para o médico ou se vai prescrever, vai indicar, né, um medicamento, esse algoritmo de decisão nos facilita isso. O da febre é esse aqui, tá? Ó, então esse aqui é o algoritmo da febre. Quais são as perguntas básicas que eu preciso fazer para o meu paciente? Então vamos supor, né? Cheguei lá na farmácia com a minha filha de 5 anos, ok? Aí as perguntas que tem que fazer. A paciente está grávida ou amamentando? Isso vai perguntar. Se for uma mulher em fase, né? Não vai perguntar para uma criança e não vai perguntar para um homem. Então, né? Tem que ir fazendo os ajustes. Se sim, se a mulher está grávida ou amamentando, tem que encaminhar ao médico. Se ela estiver amamentando, pode ser uma mastite, pode ser várias outras complicações. Então, mulher grávida e amamentando com febre é um risco, ou seja, tem que encaminhar ao médico, é um sinal de alerta. Precisa encaminhar ao médico, ok? A paciente, se não é, né? A paciente tem menos de 6 meses de idade. Se tem menos de 6 meses de idade, a gente não vai prescrever nada para esse paciente, tá? Para essa criança. Agora, chega lá uma criança, que nem a Ana Clara, com 5 anos de idade, tá? Posso indicar o medicamento? Vamos ver, ainda estamos trabalhando com a Ana Clara, né? Não, ela não tem menos de 6 meses. Aí, chega aqui, a temperatura corporal do paciente passa de 39,4, tipo, febrão. Gente, febrão é um sinal de muito alerta, tá? A gente também não vai tratar na farmácia e sim vai encaminhar ao médico ou até mesmo a um serviço de urgência me pede para ir num pronto atendimento, né? Porque uma febre tão alta dessas deve ter algo mais complicado por trás. Mas se não, pergunta ali, né? Ah, quanto foi a febre que você mediu? Ah, tava em 38,9. Tá? Então ela tava com 38,9. O 38,7 ali, tá? Então não é acima de 39, posso continuar, ok? A febre está presente por mais de 3 dias. Gente, se é febre por mais de 3 dias, tem que encaminhar ao médico. Isso já não é distúrbio autolimitado, tá? Então, não, a febre da Ana Clara começou hoje, tá? É o primeiro dia da febre dela. Então, vai prescrever, né? Se então não é há 3 dias, o que vai ser feito? Vai se prescrever um antipirético, um medicamento apropriado à idade, né? E né, uma dose correta para deixar o paciente mais confortável. E as orientações que tem que ser dadas, ok? A gente já vai falar disso. Então, gente, esse é o algoritmo de tomada de decisão, ok? Quais são as situações que a gente encaminha para o médico, tá? Onde a gente não atende. Pacientes que têm menos de 6 meses de idade, tá? Se encaminha, são sinais de alerta que a gente tem que encaminhar. Pacientes com mais de 6 meses, onde uma temperatura está muito alta, tá? Sinais e sintomas de infecções que não são autolimitadas, né? Então, sinais e sintomas assim que vão além, tem problema na pele ou tá com a garganta cheia de placa, enfim, a gente tem que usar o bom senso, né? Utilização de oxigênio, né? Sistema imune comprometido, por exemplo, um paciente com HIV, um paciente com câncer, a gente não vai, se tá com febre é um sinal de alerta, tem que encaminhar ao médico, tá? Se a febre é mais de 3 dias, né, com ou sem tratamento, não, essa febre já tá há 3 dias, gente, não é mais pra se resolver na farmácia, tem que encaminhar ao médico, tá? Crianças com sintomas de sonolência, irritadas, né, sem agilidade em resposta, tem que encaminhar ao médico, pode ser uma meningite, e assim vai. Pacientes com outros sintomas, né? Pacientes com exantema, que é desvermelhidão na pele, alterações na respiração, dor de cabeça ou dor intensa no pescoço, convulsões ou confusão mental, vômitos e diarreia, tá? Forte dor de barriga ou nas costas. Então isso aqui são sinais de alerta pra gente estar encaminhando pro
médico, ok? Se não é nenhuma dessas situações, é, por exemplo, uma criança em fase escolar que está iniciando um resfriado, ok, vamos prescrever um medicamento e as orientações. Quais são os medicamentos que a gente, né, as medidas farmacológicas que a gente tem aqui de opções? Então, a gente tem sempre, na febre, terapia não farmacológica, né? Quais seriam os terapias não farmacológicas? Banho de esponja com água morna, banho com água morna, nunca banho frio, tá, gente? Nunca banho frio. Ventilação, deixar, né, pegar um ar, ingestão, muita ingestão de água, né? Fazer uma compressa com um pano, uma toalha molhada nos pés também ajuda, tá? São medidas não farmacológicas. E a medicamentosa, então a terapia farmacológica, inclui, né, ibuprofeno como primeira linha, paracetamol e dipirona. Vai depender da idade do que pode ser prescrito, tá? O naproxeno, ele não é mais indicado para febre, ele é mais indicado como anti-inflamatório, tá? E aqui a gente tem as primeiras linhas de escolha. Então, se eu tenho um adulto, a primeira linha é sempre paracetamol e ibuprofeno, tá? Segunda linha, ácido acetilsalicílico. Terceira linha vai entrar dipirona e o naproxeno. Então, sempre que possível, né, o medicamento mais seguro e efetivo é o paracetamol e ibuprofeno. Lembrando que o paracetamol, ele para febrão, ele não tem ação, tá? Febre acima de 38,7, o paracetamol, ele não funciona, ele não baixa a febre. Aí, então, tem que indicar o ibuprofeno, tá? Isso tanto em adulto quanto em criança. Para grávidas, né, a primeira linha é o paracetamol. Em idoso, a primeira linha é o paracetamol. E em crianças, a primeira linha é o paracetamol e ibuprofeno, tá? Então, são os medicamentos de primeira linha que a gente pode estar prescrevendo e indicando na farmácia, ok? Importante sempre, quando a gente fizer a prescrição, deixa eu ir adiante. Importante, sempre que a gente fizer a prescrição, é orientar esse paciente, esse cliente, né, esse indivíduo. A gente precisa orientar ele sobre as medidas farmacológicas, então como que ele vai tomar esse medicamento, né, e as medidas não farmacológicas. E em quanto tempo ele deve procurar o médico. Então, por exemplo, se o sintoma, se a febre não melhorar em 2, 3 dias, gente, tem que procurar o médico. Lembrem. Ou se a criança, né, se piorar, se ela for uma febre persistente, tem que procurar um médico que tem algum processo patológico que precisa ser tratado. Só o antipirético não vai resolver, tá? Então, a febre mais baixa, ela tá muito presente no resfriado, na gripe, é normal, né, gente? Então, a gente pode, sim, indicar na farmácia, mas a gente sempre tem que orientar, ó. Febre é sinal de alerta. Se ela não melhorar tomando esse remédio, precisa buscar o serviço de, né, consultar com o médico para ver aonde que tá esse processo patológico, ok? Então, esse é um modelo de algoritmo de decisão da febre. E o outro modelo que eu trouxe para vocês é o da tosse, né? Então, aqui tá a tosse. Então, como é que a gente, né, conduz a tosse? Então, a tosse, né, segue o mesmo modelo. O paciente chega na farmácia e diz, estou com tosse, ok? Estou com tosse. Primeira pergunta que a gente vai fazer, se for mulher adulta, é se está grávida ou amamentando. Se ela não tiver, vai perguntar, a paciente tem menos de 2 anos de idade? Se sim, tosse em criança muito pequena, que tem menos de 2 anos de idade, a gente não recomenda nada, tá bem? Não tem menos de 2 anos de idade, segue para o fluxograma. A paciente apresenta outros sintomas que indicam irritação brônquica, irritação de garganta, né? Resfriado comum ou inalação de irritantes. Se não tem que explorar outras causas da tosse, né? Encaminhar ao médico, enfim, não. A criança tá com tosse, o adulto tá com tosse, mas não tá resfriado, só tá com tosse. Então tem que, né, ver o que pode estar causando isso. Se sim, né, então tem um resfriado, tem uma irritação brônquica, né? Tá gripadinho, tá resfriado, vem a tosse da gripe. A tosse é persistente por mais de uma semana ou é recorrente? Se sim, encaminha para o médico. A gente não vai trabalhar com tosse persistente por mais de uma semana. Se não, vai perguntar. Essa tosse, ela pode estar relacionada ao cigarro, asma, efizema, né? Então, se é um idoso que chega lá na farmácia com tosse, vai ter que perguntar, fuma,
tem asma, né, ou tem alguma doença pulmonar, né, ou é acompanhada por muito catarro, aquele catarro muito excessivo, assim, né, se sim, tem que encaminhar ao médico. Se não, é só uma tosse que tem um pouquinho, né, vai perguntar se o paciente apresenta febre, se tem alergia, dor de cabeça. Se sim, tem que encaminhar ao médico. Se não, a gente vai continuar. Tá? Aí aqui, algum medicamento, né, que essa pessoa possa estar utilizando que vai causar tosse, por exemplo, IECA, captopril e enalapril causa tosse seca. Se sim, tem que encaminhar ao médico. Se não, vai perguntar: a tosse do paciente parece ser produtiva, ou seja, tosse com catarro? Se sim, recomendar guaifecina em dose apropriada para pacientes com mais de 2 anos, tá? Então vai recomendar um medicamento, né, que vai tratar essa tosse produtiva. Se não é uma tosse produtiva, uma tosse seca, vai perguntar: o paciente tem doença pulmonar, respiração curta ou constipação, ou tem menos de 6 anos de idade? Se sim, não pode se usar a codeína. Se não, né, vai ver se o paciente utiliza antidepressivos, né, há mais de 2 semanas. Se sim, não pode dar o dextrometorfano, que é um medicamento bem bom para tosse seca. Se não usa, o paciente tem tosse produtiva que causa dificuldade para dormir, ou ao contrário, poderia se beneficiar da supressão moderada, né? Se sim, então usa guaifecina, ou um agente supressivo. Se não, vai recomendar um medicamento isento para prescrição, né? Observando sempre as contraindicações e as interações medicamentosas, ok? Então esse é um fluxo para a gente trabalhar e as perguntas que a gente tem que fazer para o nosso paciente, para o nosso indivíduo, né, que chega na farmácia e tem tosse, tá? Bom, então brevemente eu queria mostrar para vocês 2 modelos de atendimento, né, de problema de saúde autolimitado: tosse e febre, tá? Então agora vocês têm uma atividade para ser feita no virtual, que consiste, né, em explorar um pouquinho mais esses 2 transtornos menores, e a gente vai conversando ao longo da semana. Ok, gente? Um grande beijo e fiquem todos bem.